Deixa eu conversar aqui com o doutor Marlos na tela aí pra mim. Doutor Marlos Daledoni. Doutor, eu tenho umas perguntas pra te fazer e hoje eu acho que o senhor pode me responder, mas eu não quero que o senhor me responda como advogado dos policiais, e sim somente como advogado, de posse de um laudo. O senhor leu esse laudo? Porque eu estava assistindo o senhor lá no Gilberto Ribeiro hoje, o senhor não tinha conhecimento ainda do laudo, não é verdade? Não tinha, Val, não tinha. O senhor leu esse laudo depois? Agora eu li. E, Val, além, eu posso te esclarecer, que além de advogado criminalista, eu sou perito criminal. Eu tenho especialização em perícia criminal. Então eu tenho cabedal suficiente aqui para interpretar esse laudo. Tá. E essas informações que eu tive acesso hoje aqui me deixaram estarrecidos, viu, Val? Como que pode vazar algo? O senhor pode me responder? Como que vaza algo que está em sigilo? De onde vazou? Como vazou tudo isso? Quem tem acesso e quem deixa vazar? Eu posso esclarecer para vocês o caminho que eu vi e que eu sei que me falaram. Sim. Que foi o Dr. Rolim forneceu para a RIC esse material. Isso me falaram, e foi na RIC que eu tive acesso a esse material. Tá? Mas é um laudo que segue em segredo de justiça É ou um não segue mais laudo agora? que segue em segredo de justiça. O Dr. Rolim, ele terá que se explicar com o nosso órgão de classe, que ele já, inclusive, já está sendo investigado. Tem um processo tramitando aí que busca, inclusive, a suspensão preventiva desse advogado oportunista aí, viu, Val? E, além disso, ele vai ter que se explicar com a Justiça Criminal, porque ele incorre, no mínimo, em 2 crimes com essa atitude que ele teve, que é a divulgação de segredo do artigo 153, parágrafo 1º, inciso A, e o 330, que é desobediência. Ele tinha o dever, se ele teve acesso a essas peças, não sei como, ele tinha o dever de manter esse segredo, Val. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor. Eu não sei se o senhor, diante da sua correria, tem acompanhado o nosso trabalho ou não, mas eu tenho levado sempre com seriedade, mostrado com documentos embasados em depoimentos de pessoas que têm gabarito suficiente para falar, condições legais para falar. Se for para atrapalhar, tá cheio de coisa acontecendo e um monte de coisa para mostrar aí para a população que acontece na capital do estado. Não vou ocupar o espaço valioso da televisão para enganar, para mentir, para ludibriar, para fazer a cabeça do povo, formar opiniões que depois tem que dar uma volta para chegar no ponto em que não precisava ter saído. Exatamente. Então é o seguinte, eu não quero, doutor, hoje, sendo que a gente, se está em segredo de justiça, tem pontos aí que agora a gente pode falar porque já vazou e tem outros que não. Sim. Então, dentro de uma maneira que não vá ferir a família, que não vá ferir os ouvidos e a cabeça de quem está em casa, porque tem pessoas de todas as idades. Eu tenho crianças que me assistem, como uma avó falava que o netinho não tem 1 aninho, mas ele assiste a televisão, e uma senhora de 96 anos que eu encontrava esses dias e que me assiste todos os dias. Então, quer dizer, são todas as faixas etárias que merecem o nosso respeito. Doutor, eu preciso te perguntar, dentro desse laudo que foi feito pelo médico, que teria sido chamado para fazer o exame cadavérico do corpo da Tainá, substituindo o plantonista do dia. Ele confirma se houve ou não houve o estupro na menina? Val, o laudo, ele é categórico em não excluir aqui a possibilidade de estupro. Não exclui o estupro. Tá, mas isso... se o laudo não garante também que houve, então, é isso? Val, se não tivesse ocorrido, ele seria categórico em afirmar. E ele não exclui. Ele não exclui justamente por causa do material genético, do espermatozoide, tá? Ele não exclui, segundo as lesões que ele constatou, e, ainda mais, ele não exclui que tenha sido violentada, só que com a ejaculação fora ou com camisinha, exatamente nos termos em que um dos marginais confessa o crime e fala que praticou dessa forma. Então, esse laudo é a prova muda que não mente, que nós chamamos, Val. Esse laudo é a menina Tainá trazendo à tona o que efetivamente aconteceu com ela naquela trágica data. Tá, outra coisa. As roupas, eu questionava aqui, o senhor teve acesso, conhecimento de onde estão as roupas que ela utilizava, a bota, o cadarço da bota, o senhor tem esse conhecimento aí ou não? A informação que eu tenho de onde estão as roupas, documentalmente aqui, através desse documento, desses laudos que eu tive acesso hoje,
posso constatar aqui que a única peça de roupa que foi submetida à perícia foi o local, inclusive, onde encontraram esse sêmen. Onde encontraram a prova que eles julgam como a mais importante dessa investigação. Quer dizer, a calça não foi periciada? Não foi. Não foi periciada? A calça não foi periciada, doutor? Foi não consta periciada, nos laudos aí? Não foi periciada. A informação que eu tenho é que os familiares, quando pediram esse material, foram informados que foi queimado, porque estaria contaminado. Aí Pergunto pro pessoal, contaminado com o quê, né? Deixa eu te perguntar, por exemplo, mas foi encontrado sêmen na calcinha da Tainá. A única peça investigada. Não seria necessário, de repente, periciar as outras peças, porque não iria tirar algumas dúvidas também? Hein, doutor? Não só necessário, como imprescindível para a investigação, Se tivesse sido periciado, estaria nesse laudo aí? Sim, estaria. E a bota, que a gente pode mostrar a imagem da bota ali, ó. Nessa bota dá pra perceber a olho nu que tem barro ali. É um eu não sei, mas teve um caso recente aí, que é o caso da Mércia Nakashima. Sim. Que foi desvendado em São Paulo, mediante a uma pequena quantidade de terra, de barro, existente no sapato do Misael. Exatamente. Quer dizer, foi periciada essa bota também, doutor? Não foi periciada, Val. Não mas foi que periciada... diabos, então, foi periciado, doutor? Foi periciado, acredito que o que convinha, né? O que convinha ser periciado foi periciado. É comum não ser periciado nada? Ou pouca coisa, digamos assim, então, doutor? Não é comum, Val. Não é comum. É comum quando não se tem nenhum sobrenome aí conhecido envolvido. Quer dizer, olha, tá. Só para que eu possa entender, porque hoje eu posso fazer essas perguntas, o senhor pode me responder com a mais pura clareza, porque o senhor está de posse de um laudo. Eu não tenho laudo na mão aqui e eu também não sou muito bom nessas palavras que eles usam aí. Mas o detalhe, as peças de roupas não foram nenhumas periciadas, nenhuma delas, nem a blusa, nem a calça, Só a nada calcinha. foi periciado. Só a calcinha, Val. Só a calcinha. Sim. E dali tira-se as conclusões. É isso. Exatamente. A bota também não foi periciada, não foi nem tirado um pouquinho de barro dali para ver por onde ela passou, nas redondezas, pega a terra lá de próximo do parque, que havia a informação dali, se ela esteve ali ou não. Nada disso foi feito. Não foi. E Val, outro elemento muito importante, constante do laudo, é que o cadarço que envolvia o pescoço da menina Tainá, ele apresentava algumas sujidades. Ela tinha grama, tinha mato. Nem mesmo esse mato que foi encontrado foi submetido à perícia, Val. Esse mato poderia esclarecer onde é que a menina Tainá foi assassinada. Essa pesquisa era possível e essa prova foi descartada. Essa prova foi descartada. Assim como não foi sequer colhida várias outras provas aí pelo pessoal da localística, que é outro laudo. Deixa eu te explicar aqui, Val, que os laudos eles se dividem da seguinte forma. Tem o laudo de levantamento de local, que é feito por um perito de localística, que é a doutora Jussara. O limite desse exame é justamente a pele da vítima. Chega no corpo, só faz uma breve constatação de como se encontra. Quem examina efetivamente se o corpo tem lesões, se não tem lesões, se foi violentado, se não foi violentado, é o médico legista. E ele registra esse seu exame no laudo de necropsia, que é isso que eu tive acesso hoje, através aí da atitude criminosa do advogado Rolim. Agora, deixa eu te perguntar uma outra coisa, doutor. Ali no local, não foi recolhido as peças que as pessoas dizem, mas o que se tem de prova? O depoimento deles? As pessoas questionam isso. O que se tem de prova? Somente a confissão, a qual o GAECO desqualificou? Deixa o doutor na tela comigo. Mas as outras provas, a exemplo, essa bolsa que nós mostramos ali, ó, essa bolsa. Quem carregou, quem colocou a mão nessa bolsa? Não daria para tirar uma digital da bolsa, comparar com a das outras pessoas que foram ouvidas, digamos assim, nem só presas, mas ouvidas. Os próprios acusados, não seria interessante pegar a bolsa, a blusa, a calça, não consegue tirar uma digital sequer dali para comparar, doutor? Val, não existem crimes sem solução, existe crime mal investigado. E esse é o crime que foi mal investigado. Por isso que nós também sustentamos que é necessário e imprescindível que seja feita a exumação desse corpo, para que seja investigado novamente. É claro e evidente que várias provas já se perderam, mas vamos tentar garantir e pesquisar as que restam ainda. Outra coisa, essas provas que a polícia, ela ouviu, então ela tem o depoimento. Para embasar,
precisaria as provas materiais, materializar tudo isso. Sim. Cabe a quem materializar tudo isso, doutor, de provas? Quem tem a função por prerrogativa da produção da É o prova... delegado? É o investigador? delegado. Quem é? É o delegado que tem, ele que vai atrás das provas, ele que determina o que é para ser produzido de prova ou não. Então o delegado deveria ter pedido para que se periciasse a calça, periciasse a blusa, o barro da bota, o cadarço. Isso o delegado deveria ter feito? O delegado fez esse pedido para que fosse investigado. Tanto é que foi feito o exame de necropsia e de levantamento de local. A partir do momento em que é determinado ao diretor do Instituto Médico Legal que faça o exame, compreende já aí os exames complementares. Examinar justamente as roupas, examinar qualquer material orgânico que seja encontrado, isso já compreende. Então, o delegado, ele cumpriu com a sua obrigação. Ele pediu para que o Instituto Médico Legal examinasse e investigasse aquele corpo. O Instituto Médico Legal, quem falhou com isso, Val, ao meu ver. E outra coisa, se exumar o corpo da Tainá, quem vai fazer essa perícia agora? O pleito aí, até manifestei minha opinião nesse sentido, é que seja feito por um órgão independente, né? Para que seja feita essa pesquisa. Isso, porque se tem tanta coisa em dúvida, eu acho que a população tem o direito de saber em quem pode confiar. Porque, quer dizer, existem boatos que levam as pessoas a não acreditar, não confiar na polícia. Existe, a gente sabe disso. Não existe, doutor? Existe. Boatos, né, doutor? Val. Eu tô falando. Boatos. Existe boatos que fazem com que as pessoas passam a não acreditar em promotoria, em GAECO. Existe ou não existe, doutor? Existe, não só boatos como provas. Existe boato que, de repente, agora não se confia no ML. Quer dizer, um mero cidadão comum, quando ele precisar da justiça, ele pode confiar de verdade em quem? Se o Estado não se encarrega de mostrar com clareza o que está acontecendo, e aí se esconde, de repente, num segredo de justiça que não é tão segredo assim, porque se fosse tão segredo de justiça, esse laudo não tinha vazado? Desde o começo está vazando, doutor. Desde o começo vaza informação de laudo que nem sequer ainda saiu. Desde o começo vaza informação de coisas que dali 3, 4 dias, ou de laudos que até hoje não saíram, de laudos que até hoje não foram apresentados, mas vaza-se. Então como é que a gente vai acreditar, meu Deus? Como vai acreditar? Val, não vamos perder a fé na justiça. Claro que não. A nossa polícia é séria. Desde o começo ela fez uma investigação séria, ela não torturou ninguém. O que aconteceu é um advogado oportunista, ladeado por uma blogueira, uma senhora de peso, que, assim como vazaram aqui esse documento, eles vêm conturbando aí, tumultuando o bom caminhar e o caminhar correto dessas investigações, Val. Outra coisa que eu gostaria de saber, por exemplo, consta no laudo se houve agressão na cabeça, porque tinha um depoimento dizendo que bateram na cabeça da Tainá. Nesse laudo aí, teve agressão no corpo da Tainá, na cabeça da Tainá, ou não teve? Nenhum. O senhor pode falar, não pode falar? Não sei mais também se pode. Consta uma hemorragia. Consta uma hemorragia porque houve agressão. Houve, sim, violência contra a menina Tainá. Na cabeça? Ela foi golpeada na cabeça, sim. Se não tivesse sido, não haveria uma hemorragia. E essa hemorragia, ela foi constatada, não foi por fora, não. Quando olhava para a cabeça da menina Tainá, não constatava nada. Mas na pesquisa aprofundada do médico legista, foi que ele constatou essa hemorragia. Por isso que o laudo feito pela Jussara é só até um pedaço. Não existe laudo novo e laudo velho. Existe que os laudos se completam, tá? E a investigação que foi feita pelo médico legista e consignada nesse laudo demonstra que houve violência sexual, que houve violência por deram uma pancada na cabeça dela. Isso é comprovado, isso é laudo, isso não é conversa. Isso é documento público, tá? Isso aqui é documento que está sob segredo, estava, na verdade, sob segredo, mas é um documento, é laudo, não é achismo, não é prova testemunhal que pode ter interesses aí a influenciar o que fala, é laudo, é exame, é o que foi constatado. Isso aqui é a menina Tainá falando o que aconteceu. Eu já quero fazer uma outra pergunta. Eu vou fazer a pergunta, porque senão vai que eu esqueça. Olha só, doutor. Eles foram ouvidos pela polícia na quarta-feira à noite, não foi isso? Foi. Os 4. Foram na quarta-feira, na quinta-feira já estavam... Quinta-feira, Val. Na quinta-feira já estavam com a polícia, né? Quinta-feira, exato. Quem sabia que a menina estava morta? Por que não procuraram a Tainá viva?
doutor? Quem sabia? Quem dava certeza e segurança que ela estava morta? Ela e, perguntando aqui, a própria menina Tainá, ela é esclarecedora também nesse sentido, Val. O laudo constata aqui que a morte da Tainá deu-se de 24 horas a 48 horas antes do exame. O exame foi feito às 18 horas do dia 28. A própria menina Tainá está esclarecendo aí mais um bochicho que foi lançado na mídia, mais um achismo que foi lançado que eles estariam presos confessando e a menina sequer estaria morta. A menina Tainá tá falando muita coisa aqui, Val. Só vamos comparar, já volto a falar com o senhor aí, tá bom, doutor? Já volto. Ok. Já voltamos a falar aí, deixa eu falar com o doutor Marlos de novo. Doutor, Pois não. olha, eu tô só tentando esclarecer pro povo que tá em casa, não teve acesso, porque eu não quero discutir o caso, que o caso de quem tem que discutir é a justiça. Só esclarecer o que a gente tem. Então, ponto. A menina foi agredida, isso o laudo consta. Sim. A menina foi estuprada, isso o laudo consta. Sim. Né? Só não tem mais informações porque as roupas... Onde estão as roupas mesmo, doutor? Foram queimadas, né, Val? Foram queimadas. A única peça de roupa que foi submetida à perícia demonstrou que tinha sêmen, né? A única que foi pesquisada, eles encontraram prova. E Será as outras... que se examinassem todas as outras peças, não encontrariam outras provas importantes, Val? Aí, eu penso assim, não precisa a gente tentar se basear nos seriados americanos, nos países que oferecem condições de investigação e tal, com aquelas luzes, com não sei o quê. Bastava se basear num caso recente e próximo daqui no estado de São Paulo, que é o caso da Mércia, onde um sapato, na quarta vez que a polícia foi à casa do Misael, na quarta vez, doutor, eles levaram esse sapato. E nesse sapato encontraram o barro, que foi a prova principal para que se esclarecesse um crime bárbaro. E esse é mais um crime bárbaro. Só que pelo jeito que a gente vê aí, parece que é complicado. E a exumação do corpo? Sai, não vai ser exumado, vão esperar até quando, não ter mais condições? Isso quem vai determinar é a juíza de Colombo. Já foi feito pedido? Não tem essa informação, Val. Não tem essa Quem informação. faz o pedido? Quem faz o pedido é o delegado de polícia, como eu falei, ele quem requer as provas aí na fase de inquérito. Mas a família pode fazer esse pedido também, viu, A Val? família já fez esse pedido e a gente já mostrou aqui. A A família pode já fazer pediu. Pode fazer. Não, mas ela pode fazer esse pedido para a juíza direto, viu, Val? Não precisa ser para a polícia. Não, o artigo 14 do Código de Processo Penal prevê aí que o ofendido, no caso, seria a família da Tainá, pode pedir diligências sim. Então ela pode fazer esse pedido sim. Olha, hoje à noite, doutor, tem um protesto aí, ó. Hoje tem protesto no centro de Curitiba, que é do caso Tainá. Amigos, parentes vão se reunir para pedir providências das autoridades com esse caso. Eles querem realmente que se esclareça tudo. A concentração vai ser aí na Praça Rui Barbosa, deve em direção à sede do governo estadual no Centro Cívico. Às 7h, na Praça Rui Barbosa. Família, ó, tem mais da irmã Ana Denarque. E olha o que ela diz naquele dia. Tem o trecho aí ou não? Se tiver o trecho aí, eu quero que ela fale, porque o que ela foi falar com o delegado naquele momento. Pode liberar, vai lá. Na realidade, acho que eles estão meio desanimados já, né? Mas a gente não vai desistir. E a gente quer que examine de novo o corpo da nossa irmã, que a gente não acredita que a perícia estava certa. Pediu para exumar o corpo, é isso? Isso. O que ele falou? Eles vão fazer os trâmites legais agora, né? Doutor, por gentileza, doutor, como foi essa conversa? O objetivo é só ajudar na investigação mesmo, tá? Nossa intenção hoje era trazer elementos para investigar. E nós estamos pedindo providência, está tudo sendo encaminhado. A exumação pode ser também uma peça-chave, doutor? Perfeito, essa exumação me parece que vai acontecer. Tem alguma data prevista, doutor? Isso aí, esse pedido já foi feito, então, pela família. Pedido da exumação. Agora, eu só fico pensando o seguinte. Como acreditar realmente se algo tão sigiloso como esse laudo conseguiu vazar? Quem paga por isso? Quem paga por esses erros aí, doutor? Alguém paga ou não? Ou fica mais uma que ninguém paga por nada aí? Certamente o responsável por esse vazamento vai ser responsabilizado penalmente, sim, Val. Doutor Rolim pode ter aí cobrado um valor muito alto pelos 5 minutos de fama que ele vislumbrou nesse caso aí, viu, Val? Pois é. E outro caso, por exemplo, que é o lance de ter aí uma escala e nesse dia o outro médico ter sido chamado para fazer o exame. Também fica assim, doutor? Também pouco importa, afinal de contas, a família da Tainá é uma família pobre, né?
E eu tenho uma leve sensação de que o objetivo já foi alcançado, viu, doutor? Eu não sei, mas eu como povo, eu sinto que parece que uma leve sensação de que o objetivo já tenha sido alcançado e que agora já não gera mais aquela expectativa, aquele interesse. Ele já não emplaca mais 20 minutos num domingo à noite, essa notícia, viu? Eu não sei, é impressão minha. Quem sabe se tivesse um sobrenome aí mais conhecido, né, Val? Poderia fomentar e ser um pouquinho mais investigado. Vamos aguardar, doutor. Eu quero, só para finalizar, porque nós temos um negócio rolando agora aqui, doutor, que é algo muito sério, que envolve esse caso, mas eu não vou adiantar nada, porque eu não vivo de especulação. Então, se der tempo de colocar hoje no programa, vai. Se não der tempo, a gente vai colocar amanhã, porque, afinal de contas, já faz mais de 40 dias que o negócio está andando e parece que tem pouca gente interessada em resolver de fato. Tem gente aí passeando, viajando, despreocupado. Em vez de resolver a situação, parece que quer aproveitar final de semana, namorar. Então, para mim, isso aí parece que o negócio tem uma morosidade muito grande e uma falta de interesse também. É opinião. Agora, tem outro detalhe. O advogado, doutor Rolim, ele é advogado ainda dos 4? Ele não é advogado dos 4? Como é que está a situação dele neste caso e por que ele teve acesso a esse laudo aí? O senhor tem essa informação, doutor? A informação que eu tenho é que o advogado Rolim, ele foi destituído aí pelos acusados do caso Tainá. Ele, de uma forma absolutamente anômala, técnica e, mais uma vez, oportunista, ele agora se apresenta como advogado das famílias. Mas essa figura de advogado da família é quando a pessoa está falecida. Então, se os acusados estão vivos, quem tem que ter advogado são os acusados e não a família. Doutor, amanhã a gente conversa mais, pode ser? Pode. Obrigado por atender. Desculpa a gente não poder atender aí fora do ar também e conversar, mas eu que agradeço desse jeito, tá bom, doutor? Obrigado. Eu que agradeço não só o espaço, mas como a forma que vocês estão abordando o caso. Uma forma séria e investigativa. Parabéns. É a maneira de deixar a população esclarecida e não o povo de casa louco. Entendeu? Obrigado, viu, doutor? Por nada, disponha.